Esse som chato também, cara. É mole não. E aí, cargas elétricas em repouso, o que a gente está entrando agora na matéria? Né? Para trás de eletricidade. Tá? Nós fechamos física moderna, fechamos ótica, fechamos ondas, né? Falamos sobre introdução à cinemática escalar, precisamos estudar a cinemática vetorial e o restante da mecânica. E termologia, só estamos escalas termométricas. Também estamos precisando rever bastante termologia. E agora a gente vai em eletricidade. Tá? Eu estou seguindo essa lógica de seguir aquele campo e esgotar o campo. Entendeu? E agora a eletricidade vai ser diferente. Então, a eletricidade ela tem dois campos maiores: a eletrostática e a eletrodinâmica. Tá? A eletrostática vai estudar carga elétrica, que é o objeto de estudo nosso, né? Tudo é voltado para carga elétrica. Tá? Vai estudar lei de Coulomb, tá? Vamos estudar essa coisa de processo de eletrização, contato, atrito, indução. Tá? Na aula passada nós tratamos isso, acho que só o Samuel estava na aula, e hoje a gente vai dar uma breve revisão. Tá? O material da semana passada tá bem rico nisso. Tá? Vamos lá, vamos puxar aqui. E aí a gente vai para a eletrostática e fechar tudo de relação. Né? A ideia hoje é a gente fazer dois campos, né? Agora de manhã, de 8 às 10, né? E depois, né, das 2 às 4. Tá bom? Show? Então tá. O que é carga elétrica? A carga elétrica é exatamente a natureza. Né? Você olha para o átomo, né? Você tem aquela visão bem tacanha do átomo, né, no modelo planetário. Lembra do modelo planetário? Lembra do modelo planetário? Aquela coisa do elétron girando em torno de um núcleo? Aquele desenhozinho clássico, né, da eletricidade. Né? Deixa eu ver se tem um desenho dele aqui. Não, acho que nós não temos. Né? Não temos, não. Eu queria mostrar para vocês. Então, você já sabe bem aquilo ali, o que significa em relação a termos de cargas. Né? O elétron, ele faz o quê? Eles são cargas negativas que giram em torno do núcleo, na eletrosfera, não é isso? E o núcleo, ele contém prótons e nêutrons, né? Aí a gente chama o próton de carga positiva, correto? O elétron de carga negativa, não é verdade? E é isso o nosso tema. É disso que a gente vai falar hoje. Vai estudar a natureza desses bichos aí, tá? As cargas elétricas, tá? Elas têm naturezas opostas. Então, o elétron tem um sinal, uma natureza, e o próton tem uma natureza contrária ao elétron, tá? Pela lei de Dufay, né, cargas de nomes opostos, elas têm forças de atração, não é verdade? E nomes iguais, né, dois prótons ou dois elétrons, repulsão, não é isso? São forças que atuam atraindo esses corpos, né? Na verdade, vamos chamar cargas mesmo, porque carga e corpo são coisas diferentes, tá? Essas duas cargas atraindo, ou se for do mesmo nome, repelindo, com a mesma intensidade se eles forem de nomes contrários. Tudo bem? A gente vai entender como é que isso se dá, tá? E carga elétrica é o quê? É o cerne, né? Vamos separar as cargas, por exemplo, um elétron ou um próton, né, e estudar elas isoladamente, tá? Apesar da gente não ter essa condição a todo momento. Mas vamos entender como é que isso se dá. Vamos lá. A carga elétrica é uma propriedade física fundamental que determina interações eletromagnéticas. Tudo bem? Essa propriedade está associada a partículas elementares como elétrons, prótons, mesons, antiprótons, pósitrons. Esquece isso por enquanto, sem problema. Todas essas possuem módulo a mesma carga elétrica elementar E. Então, a gente também pode dizer que a eletricidade é quantizada. Tá? Ela é quantizada. O que significa isso? Você só vai ter cargas de múltiplos daquele valor fundamental. Ficou claro isso? Tipo tabuada de 2.
Não é 2 vezes 1, 2? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Não é isso? Quem está se repetindo em todos os elementos ali? Numa tabuada de 2. O número 2. Beleza? É assim na eletricidade. Tá? As cargas elas têm um valor fundamental E, eles chamam de E, de elétron, mas também pode ser o P, que é o próton, tá? Tanto faz. Aí você vai ter o mais E ou menos E, tá? Que o mais E significa Q, de próton, carga de próton. E o menos E significa o elétron propriamente dito, tá bom? É o nome, é convenção, né? Quem definiu isso foi alguém antes. E aí, esse valor fundamental, você só vai ter cargas de múltiplos desse valor fundamental. Você não vai ter metade desse valor. Não existe na natureza. Tá bom? E aí a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão. Qual o valor dessa carga aí que o senhor está falando aí? Ela é o valor E, pode ser mais ou menos, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Menos, tá? Menos 19 Coulomb, tá? O que significa isso? Coulomb, né? Coulomb, que a gente chama, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, a gente tá vendo aqui, ó. Vou destacar aqui, ó. Tudo isso aqui, tá? A carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Tá no sistema internacional. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Então, com esses valores fundamentais, você tem um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Dois elétrons, menos 3,2 vezes 10 a menos 19. Três elétrons, 4,8 vezes 10 a menos 19. Está entendendo isso? Só múltiplos fundamentais. Então, quando você tem que quantizar a quantidade de carga que existe num corpo, ok? Você vai usar múltiplos fundamentais do valor E. Como que a gente escreve isso generalizado, Karine? Carga elétrica Q total daquele corpo é o número de portadores de prótons ou elétrons que tem naquele negócio multiplicado pelo seu valor fundamental. Pode ser E mais ou E menos. É o famoso Quiné, né? Quiné. Simples assim, besteira, tá? Então, se nós tivermos 10 elevado a 23 elétrons no processo, é 10 elevado a 23 multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19. 10 a 23 vezes 10 a menos 19 vai dar 10 a quarta, né? Não é isso? Então, você vai ter uma carga elétrica numa ordem de grandeza de 1,6 vezes 10 a quarta, o quê? Coulomb. Tudo bem? Difícil isso? Deu para entender? Tranquilo, uma multiplicação simples. Portadores de carga são quantidade de elétrons ou de prótons que a gente está estudando. Então, o Quiné, tá bom? Simples, simples. Tá bom? A massa do elétron, e aí ele só está falando do elétron, não do próton, é essa aqui, ó, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. Como no sistema internacional a massa está em quilogramas, é o MKS, o M está em quilogramas aí bonitinho. Isso aqui pequenininho, né? Bem pequenininho, né? Ok. Então, olha aí, olha que interessante. O próton tem um valor positivo de E. Mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. É o mais E, o símbolo é próton, P+, e a massa do próton ela é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas, tá? Só fato curioso, não precisa memorizar isso não. O elétron vai ter menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, o símbolo é menos E, como a gente falou, contrário de mais E. O símbolo repete aqui, né, quando você chama o elétron, né, tem que simplificar o nome dele. E a massa dele é 1836 vezes menor que a massa do próton. Isso a gente estudou em química, né? Lá em química falava que era 1840, né? Mas aí o valor exato é 1836 vezes. Então o elétron girando em torno do núcleo é 1836 vezes menor do que o próton que está lá no núcleo. Aí, se você dividir esse valor aqui por 1836, vai dar 9,1 vezes 10 elevado a menos 31, tá? Ele errou aqui. 31. Se fosse isso aqui, era maior que a Terra, maior que o peso da Terra, menos 31 quilogramas.
tá bom? Ele errou aqui na hora de digitar, tá bom? E é isso. Antipróton, esquece aí, pósito, nêutron, a gente não vai trabalhar isso na especialista, não. Então, o corpo eletrizado, né? Ele pode-se dizer que existe 3 formas de classificar um corpo eletrizado. Como? Ele é eletricamente neutro. E a maioria dos corpos estão assim, nesse estado, eletricamente neutro. Quando que um corpo é eletricamente neutro? Quando o balanço das cargas positivas forem iguais ao balanço das cargas negativas. Beleza? Dúvida aí? Vamos lá? Vamos entender isso melhor? Tá. Corpo eletricamente neutro. Então, o saldo total de carga é nulo, ou seja, você não tem um corpo eletrizado, ou seja, positivamente ou negativamente eletrizado. Não tem. Ele está nulo, ele está zerado, ele não é nem positivo nem negativo, ele é neutro. Tá? E não é difícil encontrar os corpos nessa natureza, não. Possui o mesmo número de prótons e de elétrons. Um corpo, seja ele condutor ou isolante, geralmente apresenta número de elétrons igual ao número de prótons. E é assim que funciona, tá? Mas a gente pode desequilibrar isso? Pode. Vamos ver que pode, tá? Portanto, a maioria dos corpos tem cargas positivas, tá? Aqui é positivo, positivo. Mas se você tiver, por exemplo, como aqui, 6 cargas positivas, você tem que obrigatoriamente ter 6 cargas negativas. Simples, né? É isso. Corpo neutro, balanço é zero. Porque mais 6 menos 6 dá zero. Não é isso? E o corpo neutro ele tem essa propriedade. A quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Tá? Para que um corpo seja positivamente carregado, o que precisa acontecer? O número de prótons que tem nesse corpo precisa ser maior do que o saldo do número de elétrons. Ficou claro isso? Então, aqui, se eu tirar 2 elétrons daqui, ó, desse corpo, ele vai ficar com um balanço de 6 prótons e 4 elétrons. Portanto, ele vai ter 2 prótons a mais que elétron. Então, esse corpo vai apresentar propriedades eletropositivas. Ou seja, ele vai ser um corpo positivamente carregado, que é maior que zero. Tá? Ele possui mais prótons que elétrons, ok? Ou falta de elétrons. A gente vai ver que quem se movimenta nessa brincadeira não é o próton fica no seu local. Quem se movimenta saindo ou entrando num corpo é o elétron, tá bom? Então, a ausência de elétrons pressupõe que o corpo, se ele era inicialmente neutro, pressupõe que o corpo vai ser positivo. E excesso de elétrons, que a gente vai ver esse terceiro caso agora, pressupõe que o elétron entrou e aumentou o número de elétrons em relação a prótons. Então, quem vai definir se o corpo é positivamente ou negativamente carregado é a saída, né, ou a entrada de elétrons nesse corpo. Tá bom? Os prótons ficam no seu lugar natural. Show de bola? Muito bem. E um corpo negativamente carregado é aquele terceiro caso, né? É aquele que possui mais elétrons do que prótons. De outra forma, o corpo negativamente carregado apresenta excesso de elétrons. Tudo bem? Muito bem. E é isso. E qual é o princípio da quantização de carga elétrica? Aquilo que eu falei, o Kiné, tá vendo? A carga elétrica deve ser sempre múltiplo de uma carga fundamental E. Então, isso seria quantização, como a gente estudou lá em física moderna, né? Pacotes discretos de cargas elétricas, né? Mesma coisa, tá? A eletricidade também é quantizada, né? Para, né, linkar, né, e ser coerente com a teoria, né? Com a teoria da quantização. Tudo bem? Então, princípios da eletrostática é o quê? Atração e repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. Isso também é chamado lei de Dufay. Tá? O nome que se escreve assim, ó. Dufay, com Y. Lei de Dufay. Tá? Cargas de sinais contrários se atraem, de sinais iguais se repelem. Isso aí é clássico, né? Nós ouvimos falar em todo que é lugar, né? Enfim. E aí existe uma força de atração ou de repulsão que a gente pode calcular. E a gente vai calcular hoje, tá bom? Vai aprender aí como é que faz.
E o princípio de conservação é o seguinte: em um sistema eletrostaticamente fechado, a soma algébrica das cargas elétricas é sempre constante. Tá? Ou seja, se inicialmente você tem um corpo com excesso de prótons ou ausência de elétrons, e qual é o balanço disso? 6 cargas positivas a mais do que as negativas. Então, se, por exemplo, tiver 10 positivos, vai ter 4 negativos, 4 elétrons. E qual é o balanço disso? 6 positivo. Difícil entender isso? Não, né? Então aqui eu tenho a ausência de 4 elétrons em relação aos prótons, então eu fico 6Q. Aqui eu tenho excesso de 2 prótons em relação aos elétrons, não importa qual seja esse valor. E aqui eu tenho excesso de 4 elétrons. Então tem 4 elétrons a mais do que prótons aqui. Tá? Se eu for somar esse balanço, eu vou pegar o mais 6Q, somar com mais 2Q, que vai dar mais 8Q. É isso? Mais 8Q menos 4Q vai dar mais 4Q de balanço. Então, o balanço total desse corpo aqui é 4 cargas positivas. Então, ele ainda continua sendo positivamente carregado. Ficou claro isso aí? Agora, se esse corpo ele não perdeu elétron nem ganhou elétron, no segundo processo, os corpos podem se redistribuir internamente, de forma que o balanço total vai ter que ser mais 4Q, independente de como é que os outros corpos ficarão. Ou seja, a gente vai redistribuir. Esse cara aqui perdeu mais um elétron. Aí, ele jogou para cá. Ó. Então, ficou mais 5Q. E esse, em vez de mais 2Q, veio um menos Q para cá, ficou mais Q. Né? Ok? E aqui, ó, também houve distribuição, menos 2Q. O que vai acontecer com esse corpo? A soma dele, o balanço dele vai ter que dar mais 4Q. Vamos contar? Mais 5Q mais Q dá mais 6Q. Mais 6Q menos 2Q dá mais 4Q. Olha aí, manteve-se. Esse é o princípio de conservação das cargas elétricas. Ou seja, em um sistema eletrostaticamente fechado, a soma algébrica das cargas elétricas é sempre constante. Beleza? Dúvida? Tranquilo aí? Ok. Note que no sistema isolado temos sempre o somatório das cargas de antes é igual ao somatório das cargas depois de um certo evento. Os isolantes condutores, a gente vai rapidinho falar sobre isso, não vamos perder muito tempo. Os isolantes são materiais que não apresentam portadores de cargas elétricas livres, tá? Que seria o quê? Materiais que não conduzem eletricidade na sua forma. Né? Por exemplo, borracha. A borracha ela é um ótimo isolante elétrico. Ela evita o contato elétrico do ser humano com o cobre, por exemplo, que é um metal que conduz eletricidade. E isso evita a gente tomar o famoso choque elétrico, né? Que é perigoso, dependendo da sua valor da sua tensão, né? Tudo bem? O isolante, ele pode se dar de várias formas. Normalmente é plásticos, borrachas, madeira, né? Tudo isso isola a gente de condutores, que são materiais que conduzem eletricidade e, portanto, cargas elétricas em movimento. Tá? Isso a gente vai ver lá no segundo assunto que a gente vai estudar eletrodinâmica, tá bom? Sem problema. Então, os isolantes são materiais que não apresentam portadores de cargas elétricas livres. Ou seja, ele não vai ficar perdendo e ganhando elétron. Ele vai ter muita dificuldade de fazer isso, o que é bom, né, para proteção. Por isso que o fio elétrico ele tem uma capinha. E aquela capinha é feita de que material? Karine, qual é aquele material da capinha do fio? Né? De todos os fios que a gente mexe tem uma capinha, né? Sabe qual é aquele material ali que está em volta do fio? É o material de borracha.
Não é a borracha propriamente dita, mas é um material próximo da borracha, sim. Poderíamos dizer que é a borracha mesmo, tá? Exatamente, parabéns. Então ele isola a gente daquele contato com o fio, porque se aquilo tivesse nu, né, que a gente chama nu é sem a capa, sem a proteção da borracha, certamente a gente tomaria um famoso choque, ou daria um curto lá, um estouro, né? Que eu acho que você já viu alguma vez na sua vida, né? Aquilo pega, dá um pipoco lá, um barulhão, né? Que é o curto-circuito, né? Então é isso. A gente tem o material isolante ele evita transmissão desses movimentos bruscos de elétron, tá bom? Não tem portadores de cargas elétricas livres. E os isolantes, os condutores, perdão, é exatamente o contrário. Tá? Depois você dá uma olhadinha nessa apostila com mais calma, tá? Para você entender isso. Então, essa é a diferença entre isolante e condutor. Metais, no geral, são bons condutores de eletricidade. Eles facilitam essa transmissão de elétrons, de movimentação de elétrons, com facilidade. E tem metais que apresentam índices excelentes de transmissão de elétrons. Um deles é o cobre, que normalmente são feitos os fios, né? Os fios por aí, né? E o cobre está se tornando um metal muito precioso. Ele é mais precioso que ouro, eu poderia dizer, mais útil que ouro, né? O ouro ele é para manter o status, né? Também é um metal muito nobre. Mas o que há na nobreza do ouro? É que ele é escasso, ele tem pouco na natureza, muito pouco, né? Então torna ele uma espécie rara, né? Você não encontra ouro em qualquer lugar, e se encontrar já não vai estar mais lá, né? Porque o cara vai pegar. Né? Então o ouro ele ainda é mais excelente condutor de eletricidade do que o cobre. Porém, o cobre tem bastante abundância na natureza ainda. E o ouro não. O ouro é bem pouquinho mesmo. E aí o pessoal usa isso como status, né? É um bicho com um brilho característico, né? Uma coisinha bonitinha. Os dois são condutores, metais. Tudo bem? Tranquilo? Simples assim. Tem nada de cálculo para essas coisas de isolantes e condutores. E os métodos de eletrização são o atrito, né? Como é que é isso? Esse processo aqui, ele é simplesmente o esfregar, né? O tocar dos corpos, né? Por exemplo, vidro e lã. Se eu esfrego essa parada num bastão de vidro, eu vou estar... Inicialmente, esses corpos estão eletricamente neutros. Tudo bem? Eletricamente neutros. Quando eu atrito a lã com o vidro, parte dos elétrons do vidro vão para a lã, tá bom? E aí, se há um movimento, né, de elétrons do vidro para a lã, significa que esse perdeu o elétron, né, o vidro perdeu o elétron, e a lã ganhou o elétron. Eles estavam neutros e houve uma transferência de carga. Correto? Até aí tudo bem? Ficou claro isso? E aí, quando isso acontece, quando a lã ganha elétron, ela fica eletricamente, né, carregada. Não é isso? Ela vai ter mais elétron do que próton. E aí vai ter fenômenos elétricos, de atração e repulsão. E o bastão que cedeu os elétrons vai ficar sem menos elétrons do que próton, vai ficar positivamente carregado. E no final desse processo que os dois eram neutros, um ficou eletricamente positivo, outro ficou eletricamente negativo. Ao final do processo, no atrito, no esfregar. Né? Como, por exemplo, eu tenho até um canudinho aqui, ó, olha que legal. E eu vou tentar pegar um papel higiênico aqui, esfregar, e ver se esse negócio cola no quadro. Isso é bem legal. Vou ver se a experiência ela vai funcionar aqui. Pode ser que não. Mas aí eu vou fazer. Existe isso muito. Eu mandei um vídeo, não sei se você viu, um vídeo de processo de eletrização por atrito. Um professor fazendo né,
Mandei anteontem, se eu não estou enganado. E aí é interessante isso é um processo de eletrização, tá? Totalmente dentro do que a gente está falando aqui. Né? Os portadores de carga, você vê na prática, num fenômeno natural, acontecer a eletrização desse canudo, por exemplo. Tá? Mas isso segue uma lógica. Por que o vidro passou elétron para a lã e não o contrário? A lã passou elétron para o vidro. Né? Parou para se perguntar sobre isso? Por que um passa elétron e o outro não? O outro recebe. Né? Podia ser o contrário. Ao invés do vidro, né, transmitir elétrons, a lã poderia transmitir elétrons. Existe na natureza uma questão de ordem disso. Alguns materiais são mais fáceis de arrancar elétrons do que outros. E o nome disso é série triboelétrica. Tudo bem? Tranquilo? Série triboelétrica. E a série triboelétrica, ela tem uma ordem, ó. Por exemplo, lá era vidro e lã, não é isso? Então, o vidro ele tem tendência a ficar eletropositivo, como a gente viu lá. E a lã? A lã é a terceira ordem disso. Então, se eu pegar lã e vidro e atritar, quem vai ficar eletropositivo? O vidro. Quem vai ficar eletronegativo no final do processo? A lã. Beleza? Se eu pego cobre, tá? Se eu pego cobre e eu pego lã, quem vai ceder elétron? A lã ou o cobre? Vê se você entendeu. Quem vai ceder elétrons? A lã ou o cobre? Quem vai ficar mais eletropositivo? A lã vai ceder elétron, ela vai ficar eletropositiva. E o cobre vai receber elétron, vai ficar eletronegativo. Simples assim. Tudo bem? Esse assunto você já domina? Tá tranquilo? Tá aprendendo? Ou é simples de entender? Tá tranquilo? Quer avançar? Quer avançar nos conceitos? Então vamos avançar? Ou continua? Você que sabe. Eu não sei como é que você está nesse conhecimento, nesse conceito. Por isso que eu estou te perguntando isso. Tá bom. Vamos terminar então esse assunto e já partir para os exercícios. Beleza? Já que você está dominando bem. Contato. Esse método funciona muito bem entre materiais condutores no qual as cargas elétricas se distribuem na superfície. Ok? Então, quando você atrita um corpo eletropositivo a um corpo neutro, o que vai acontecer? Esse cara que tem aqui a mesma quantidade de elétrons e de prótons vai ceder para esse cara aqui que está precisando de elétrons. Quando ele fica no déficit de elétrons, ele quer elétrons para ele. Ele cedeu. E a tendência dos corpos na natureza é se manterem estáveis. Ou seja, com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, quando o cara fica vagando aí meio que eletricamente carregado, ele quer ficar neutro. Se eu me fiz entender. Portanto, se eu tocar esse cara aqui, nesse cara aqui, parte desses elétrons vão ser cedidos para esse cara aqui, de forma que ele não vai conseguir suprir, né, as necessidades dependendo, e o outro também que cedeu também não vai suprir, porque mandou, mas não recebeu. Então, os dois ficam eletropositivos. Esse aqui cedeu, ficou eletropositivo. Esse aqui recebeu, mas não encheu tudo, ficou eletropositivo. Em processos de contato, quando você toca dois corpos quaisquer, da forma como eles estejam, e eles são condutores, transmitem carga, quando você toca eles, no final do processo eles ficam com o mesmo sinal. Tá bom? No atrito lá em cima, eles ficam com sinais diferentes, contrários. Então lembra disso. Normalmente pode ser uma pergunta na especialista. Processo de eletrização por atrito, sinais contrários. Processo de eletrização por contato, mesmo sinal. Tá bom? E a indução é o terceiro processo. Mas antes vamos fazer esse exercício juntos aqui? Podemos? O que você acha? Isso aqui é bem cara de especialista, cara. Apesar de ter sido uma universidade. A especialista cobra de vez em quando esses exercíciozinhos aqui. Que é simples. Vamos ver que é bem tranquilo. 4 esferas condutoras iguais têm
respectivamente, cargas elétricas Q sobre 2, metade da carga, Q, 2Q e X. Pondo-se todas em contato e depois separando-as, cada uma ficou com uma carga igual a 7Q sobre 8. Supondo que as esferas tenham trocado cargas elétricas somente entre si, ou seja, vai se conservar a carga no início e no final do processo, a carga elétrica X da quarta esfera era igual a... Aqui tem a resolução, aqui eu não quero que você veja, não. Aqui. E aí? Desenrola essa aí ou quer fazer junto? Vamos fazer junto? Para o primeiro exercício, vamos fazer junto, né? Vamos lá. Bem legal essa aí. Então, 4 esferas inicialmente com essas cargas aí que está escrito, trocaram entre si, se tocaram entre si e ficaram ao final do processo com todo mundo igualzinho. Houve uma redistribuição das cargas. E é isso que acontece, tá? Se elas forem de mesmo volume e condutoras, elas vão fazer isso, redistribuir de forma igual. Então Karine, ó, Q sobre 2 aqui. Q aqui. Aqui a terceira ele falou 2Q. E outra que eu não conheço, desconheço, X. Tá? Imagina que essas são conhecidas com suas categorias, né? E esse não conheço, desconhecido. Esse é o início do processo. Ou seja, ela tem uma quantidade de cargas aqui. Igual a quanto, Karine? Qual é a quantidade de carga que tem aqui? Q sobre 2 mais Q mais 2Q mais X. Correto? Se você somar isso, vai dar quanto? Q sobre 2 mais Q dá 3Q sobre 2. Correto? 3Q sobre 2 mais 2Q dá quanto? 3Q sobre 2 mais 2Q. Três Q sobre 2 mais 4Q sobre 2, que dá 2Q, né? Repete aqui embaixo e soma-se 7Q sobre 2. Correto? Beleza? 7Q sobre 2. 7Q sobre 2 mais X vai ser essa minha carga inicial. Ficou claro isso? Eu errei alguma coisa aqui? Tá certinho? E nós temos o final do processo. Qual é o final do processo? As 4 cargas vão estar iguaizinhas entre si. Imagina que é o mesmo tamanho, tá? Não diminuiu, não. 7Q sobre 8. 7Q sobre 8 na A, 7Q sobre 8 na B, 7Q sobre 8 na C, 7Q sobre 8 na D. Portanto, aqui dá para a gente calcular quanto é que é a carga total, porque todas estão definidas. Correto? Quanto é que é 4 vezes 7Q sobre 8? Que é 1, 2, 3, 4 vezes isso. Dá 28Q sobre 8. Que você, racionalizando, né, por 2 dá 14Q sobre 4. Que dividido dá 7Q sobre 2 no total. Interessante isso? Entendeu? Entendeu aqui o final do processo? Como é que ficou essas 4 cargas? 7Q sobre 2. Aí, lá em cima, é o quê? 7Q sobre 2 mais X. Ué, se o início do processo você tem essa quantidade aqui, 7Q sobre 2 mais X, e no outro processo que mantém a quantidade de carga 7Q sobre 2, é só a gente fazer o seguinte, 7Q sobre 2 mais X no início do processo é igual ao final do processo, 7Q sobre 2. X vai ser quanto, Karine? Que é o que eu quero saber. Qual é o valor de X nessa equação aqui? Resolvendo essa equação. 7Q sobre 2 mais X é igual a 7Q sobre 2. X vai ser quanto? Zero. Então, X vai ser igual a zero. O que significa dizer? Que a carga ela é nula.
A X ela não tem, né? Ela não é eletricamente carregada, ela não é nem positiva nem negativamente carregada. Tá ok? Resposta final, 0. Beleza? Ficou claro aí? Muito bem, muito bem. Aê, show, show. Então vamos lá. Vamos avançar. Isolante condutor vimos, método de eletrização. Então, essa é a eletrização por contato. Tá? Por que é contato? Você tem que encostar todos os metais condutores. Pode ser metal, um material condutor, né? Que alguns não metais também podem ser condutores. Tá? Depende do material. Tá? Por exemplo, água com sal é um bom condutor de calor. Água sem sal não é um bom condutor de calor, é um isolante. Tá? E não é metal por isso. Tudo bem? Ok. Aqui, ó, acabamos de resolver, ó, x igual a 0, resposta final. E a terceira processo de eletrização é a indução. O que seria a indução? Esse processo ele ocorre preferencialmente em condutores. Tá? Trata-se da separação de cargas elétricas de um condutor sem que haja contato com o outro corpo eletrizado. Tudo bem? Vamos tomar dois corpos, A e B, no qual A é eletrizado e pode ser constituído de material isolante ou condutor. E o corpo B? Ele é neutro, sem estar com material condutor. Então é o seguinte, quando a gente faz o processo de indução e aproxima esse cara eletrizado perto de um corpo neutro, esse cara aqui vai induzir no outro corpo que está neutro, né, os sinais que ele necessita para ficar estável, né? Porque a gente sabe que a natureza busca estabilidade. Não é isso? Então não precisa encostar, não, como contato, nem esfregar como atrito. Só aproximar, chegar muito perto. Esse corpo eletrizado do não eletrizado. O que vai acontecer com o não eletrizado? Se ele for um condutor, elétrons vai sair daqui onde eles estavam distribuídos igualmente e tem uma tendência a ficar próximo aqui. Mas contanto que B ainda vai continuar nulo, que vai ter a mesma quantidade de carga, tá vendo? Mas aqui nessa região, somente nessa região, ele vai ter uma tendência a ficar eletrizado. E na outra também, com o seu corpo oposto. Ficou claro isso? Então, quem está eletrizado e se aproximou, a gente chama de indutor. É aquele que induz a um corpo ficar eletrizado, mas ele já está eletrizado. Então, ele induz o outro a ficar eletrizado. E o induzido? É quem foi submetido ao processo de eletrização, né? Ok? Forças aqui, ó, elétricas, vão atrair corpos positivos próximos dos negativos, né? E a gente sabe que sinais contrários se atraem, não é verdade? Por isso isso acontece. Beleza? Ficou claro aí? Então é isso que acontece na indução. Quando eu afastar esse bicho aqui, desse fenômeno, naturalmente os elétrons vão voltar para o seu lugar natural e vai ficar tudo bonitinho. Igualmente distribuído, tanto cargas positivas quanto negativas. Tá bom? É isso, a eletrização por indução. Maravilha? Indutor induzido, olha que legal. Aí. E quando a gente aterra esse cara que está eletricamente neutro, mas induzido, aí o que vai acontecer? Elétrons vêm da Terra e preenchem esse cara, tornando ele negativo. Aí sim, ele vai ficar com sinais contrários, que nem lá no atrito. Tudo bem? Mas depende do caso. Depende do caso. Se a gente não aterrar, não vai acontecer nada. Aproximou, acontece o fenômeno, afastou, o fenômeno some, desaparece. Tá? E aí a gente tem aqui um camarada chamado eletroscópio para verificar esses três processos, tanto quanto atrito, né, quanto contato, quanto indução. Vamos dar uma olhadinha nesse cara, na prática? O que é um eletroscópio? É um instrumento utilizado para se verificar o estado de eletrização de um corpo de prova. A base do seu funcionamento é a indução eletrostática. Existem dois tipos comumente de eletroscópio, de folhas e pêndulo elétrico. Vamos ver o de folhas? Eu quero te mostrar, te apresentar no YouTube um de folhas. Vamos lá. Quero te apresentar um de folhas. Vamos lá, ficar esperto. Eletroscópio
Eletroscópio de folhas. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui um negócio interessante. Aqui. Como funciona o eletroscópio de folhas? Preste atenção nesse vídeo, que você vai ver os 3 momentos. Oi, pessoal! Acontecendo. O experimento de hoje vai ser um eletroscópio de folhas. Para fazer ele, você vai precisar de um potinho de plástico, tá, com tampa, um arame, pode ser de cobre, pode ser de alumínio, papel alumínio, um canudinho, papel higiênico, uma fita ou pode ser cola quente e uma tesoura. Então vamos lá. Nós vamos pegar o potinho, né? E vir aqui com o arame e nós vamos furar o meio da tampinha. Então aqui eu já fiz um furo. Você pode fazer com o próprio arame, se a tampinha for fácil de furar, ou pode vir com a tesoura, a pontinha de uma tesoura com ponta, ou uma faca, né? Aí faz o furinho e coloca aqui o arame. Então nós vamos colocar o arame, ele vai vir até o meio do pote. Então você pode pegar, colocar e na pontinha fazer um gancho. Então faz um gancho aqui na pontinha e coloca aqui. Fizemos um gancho e colocamos lá no meio do potinho. Para o arame não ficar subindo e descendo, eu vou pegar e vou colocar aqui uma fita, mas você pode colocar uma cola quente. Então, vou pegar a fita aqui e vou enrolar só para ficar essa parte mais grossa e para não descer. Então, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos vir com o papel alumínio e vamos cortar uma tirinha, mais ou menos um dedo aqui de distância. Então, vou pegar uma tirinha. Então, fiz aqui uma tirinha e vamos cortar ela no meio. Vou dobrar ela aqui. Então, temos aqui, ó, 2 tirinhas. Agora, nós vamos pegar aquele ganchinho e colocar aqui, ó. Então, coloquei uma e coloquei a outra. Então, ficou as 2 fitinhas aqui embaixo. E vamos colocar de volta no pote. A parte de cima, nós vamos enrolar ela, né? Todo aquele excesso que ficou do fio. Então, vou enrolar assim, ó. E com o restante do papel alumínio, nós vamos pegar e amassar aqui mesmo para fazer uma bolinha aqui, ó. Pronto, estamos com o nosso eletroscópio pronto. Mas afinal, né, o que é um eletroscópio? Um eletroscópio, ele é utilizado para ver se um corpo ele está carregado ou não. Então, para testar esse eletroscópio, eu vou utilizar aqui um canudinho e um papel higiênico. Eu vou pegar e vou atritar esse canudinho. Como eles são materiais diferentes, então o que vai acontecer é que eu vou fornecer energia e o elétron vai passar de um material para o outro. Existe uma série triboelétrica que eu vou colocar aqui do lado, que você pode ver se o material ele vai ficar positivo ou negativo. Então nós podemos ver que o papel está mais acima nessa série triboelétrica. Então significa que ele vai ficar positivo. O canudinho vai ficar com a carga negativa, porque ele é um material de um polímero, certo? Então nós vamos pegar e atritar. Já sei que o canudinho vai ficar negativo e o papel vai ficar positivo, tá? Então, atritando, eu sei que a mesma quantidade de elétrons
vai passar para o outro. Então, a quantidade que um perde é o que o outro ganha. Atritando, eu vou fazer com que o canudinho fique negativo. Então, ao aproximar aqui, ó, do nosso eletroscópio, então eu só aproximo e a folhinha ela vai abrir um pouquinho. Isso acontece porque toda essa parte aqui, ó, do arame e do papel alumínio e as folhinhas são de um material condutor. Então, como o canudinho está negativo e negativo repele. Então, todos os elétrons vão descer para o papel alumínio. Como as duas folhinhas de papel alumínio vão ficar negativas, elas vão repelir, certo? Então, a folhinha vai abrir. Se eu pegar, então eu não encostei, eu só aproximei. Se eu pegar agora e atritar e encostar na parte de cima aqui, então o papelzinho ele vai abrir mais ainda. Estão vendo que está abrindo? Então ele fica aberto. Por quê? Eu eletrizei o eletroscópio. Então agora, como o canudinho estava negativo, ele está todo negativo. Então, se eu pegar e vir de novo aqui com o canudinho e só aproximar, então ele vai abrir ainda mais, ó. Gente, ele abre bem pouquinho mesmo, tá? Mas dá pra ver aqui, se ele estiver todo neutro, então as folhinhas fecham. Se eu aproximar, o que acontece? Ele está todo negativo, então mais elétrons vão descer. Então, se eu estou aumentando a carga lá embaixo, então eles vão abrir as duas folhinhas, tá? E aqui em cima vai ficar com menos carga negativa. O mesmo acontece, gente, se eu utilizasse um material que ficasse positivo. A diferença é que, então, se eu encostasse no eletroscópio, ele ia ficar todo positivo. E viesse com um bastão negativo, então a folhinha fechava. Se eu vier com um positivo, que é igual à carga do eletroscópio, então a folhinha iria abrir, tá? Então é sempre assim, se eu venho com a mesma carga, a folha abre. Ou se ele estiver neutro, a folhinha abre. Se eu vier com uma carga diferente, então a folhinha vai fechar. E se eu encostar a mão aqui, ó, vocês podem ver que a folhinha, ela já está mais próxima. Então ela fecha. Por quê? Minha mão aqui está tirando a carga do eletroscópio. Então eu estou neutralizando ele, certo? Então esse é um experimento para você fazer aí e entender melhor a parte de... E aí, Karine, beleza? Você percebeu que nesse processo houve os três momentos aconteceram dos processos de eletrização? Percebeu? Alô? Viu? Então, assistiu o vídeo todo? Tranquilo? Então, o processo. Você percebeu ali o momento do processo de atrito? Maneiro, né? E simples, né? Muito simples, qualquer pessoa pode fazer. É só ter um pedaço de cobre, de fio rígido, aquelas papel de alumínio, né? Que nossos pais, nossas mães têm em casa para assar, cozinhar, né? Cozinhar frango, essas coisas, papel alumínio, esses potinhos de vidro que você tem de conserva, né? Mas aí a tampa tem que ser plástica para não ter problema. E aí simples, uma tesoura para recortar, né? Espero que você... Se quiser, eu te mando o link dessa menina aí, que faz esse tipo... Ou digita no YouTube, eletroscópio de folhas. Ela vai ser uma das primeiras a aparecer. Eu peguei ela escolhendo a esmo mesmo. Bem legal, né? Então é isso. Beleza? Ficou claro aí o que é o eletroscópio na prática? Porque se eu fosse explicar aqui, assim, na teoria... a gente não ia conseguir ter essa ampliação da visão, né? Então, os três processos você viu ali, né? Ó, indução, que é só aproximar aquele bastão que ela eletrizou por contato, né? Aí o eletroscópio abriu e fechou. Mas se ela encostasse no metal, aí os dois iam ficar eletrizados, que era o contato. Eletrização contato, quando o final do processo, eles ficam com o mesmo nome, né? O atrito fica com nomes contrários.
né? Ok? E a indução aterrando fica com nomes contrários. Tudo bem? Isso pode ser uma pergunta aí de pegadinha. Show de bola? Aí aqui tem mais exercício. Essa apostila ela é massa. Eu queria que vocês sempre estudassem essa apostila, porque ela é completa, 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 completa. Tá? Se puder, eu agradeço. Nunca deixe de assistir, de ver essa apostila, porque ela, além de ensinar bem a teoria, ela tem os exercícios já comentados. Todos os exercícios são comentados. Então, você, se não conseguir resolver, você olha lá e faz uma cola mesmo. Ou os primeiros você já não vai saber lidar bem com determinados valores ou o processo. Aí você pode assistir, ver como é que faz, e nos próximos você resolve, tentar resolver. Tudo bem? Beleza? Então, terminando esse processo de eletrização, a gente vai para como se calcula a força de atração ou repulsão entre essas cargas, que é a lei de Coulomb. Tudo bem? Mas antes, vamos fazer uns exercícios da lista. E aí a gente termina agora a parte da manhã. Pode ser? E se encontra 2 horas. Você vai poder estar 2 horas também na outra aula? Vai poder estar às 14? Ah, beleza. Então a gente faz aí, a gente estuda a lei de Coulomb. Se puder ver campo elétrico e potencial elétrico também, que já está lá que eu mandei ontem, esse material. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer uma da lista de eletrostática aqui. Campo elétrico. Isso aqui não é interessante porque ainda não vimos campo elétrico. Lista de eletrostática, lei de Coulomb. Aí que à tarde a gente vai ver essa parada. Espera aí. A lista eu mandei. Eu não baixei a lista. Rapaz, não baixei a lista. Vou ter que então ir lá no meu WhatsApp. Caramba, pensei que eu tinha baixado essa benção. Não baixei. Peraí, Carininha. A gente vai agora resolver essa parada aí. Tá um pouco lento esse quando entra no WhatsApp. Rapaz, eu juro, eu te pergunto que eu tinha mandado esse negócio para cá. Só se perdeu em alguma. Tem essa lista. Essa aqui é a aula, né? Esse aqui é o slide, que a gente não viu ainda. Porém, vai ver mais tarde no próximo evento. Tá carregando aí, Carininha. Ficou claro aí o que a gente viu hoje, agora, nesse momento? Acho tranquilo, né? Um assunto bem, bem inicial, para a gente entender de uma forma mais ampla. Claro que não vai cair na AFA assim, nessa forma bem simplesinha, né? Mas, assim, a gente tem que dar a introdução para entrar em força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, trabalho de um campo elétrico, tá? Não tem jeito, a gente tem que resolver essa parada. Deixa eu agitar aqui. Nosso grupo aí. Que verdinho aqui é meu. Vamos lá. Acho que é aqui, ó. Esse camarada aqui, vamos ver. Não. Puxando essa. Essa listinha aqui da especialista, vamos lá. É interessante. Felipe,
Vê quem é aí, ó. Tem-se 3 esferas condutoras A, B e C. As esferas A, B e estão eletrizadas com cargas de mesmo módulo Q. E a esfera C está inicialmente neutra. São realizadas as seguintes operações. Toca-se C com B, com A mantida a distância, em seguida separa-se C de B. Toca-se C com A, mantido B a distância, em seguida separa-se C de A. E toca-se A em B, com C mantida a distância, e em seguida separa-se A de B. Podemos afirmar que a carga final da esfera de A vale. E aí, quer tentar fazer essa, Karine? Quer tentar fazer essa aí? Opa! Com o conceito que a gente viu, dá para você desenrolar ou quer uma ajuda? Até mais tarde. Tá bom. Tenta aí que a gente vai fazer junto aí daqui a pouco. Não tem problema não. Se a gente não conseguir agora, a gente faz essa e na próxima aula, na Justo 14, a gente continua os outros exercícios, tá bom? Sem problema. Mas vamos fazer essa aí só para finalizar, né? Que é o que tem aí para a gente desenrolar até agora. Dois minutinhos para você aí. Faça o desenho, tá? Vamos lá. Vamos lá. Já estou terminando aqui. Vou te esperar lá embaixo. Você já está arrumado? Terminou o exercício? Terminou a lista? Terminou a lista? Terminou a lista? Não consegui fazer tudo. Tá bom. Mas aí eu explico pra ti. Vamos lá, Karininha. Achou alguma coisa aí? C? Olha, eu não, de cabeça não sei não. Vamos fazer juntos? A gente confere junto aí. Letra C, menos Q sobre 4, né? Vamos lá. Tem-se 3 esferas condutoras A, B e C. As esferas A positiva e B negativa estão eletrizadas com cargas de mesmo módulo Q. Então A e B está com o módulo Q, positivo, né? Q positivo. E C está inicialmente neutra. Ok, isso é o primeiro estado delas, né? Separada, bonitinha. Daí começa a brincadeira. E aí são realizadas as seguintes operações. Toca-se C em B, mantendo a distância. Então eu vou encostar essas aqui. O que vai acontecer? Se elas são da mesma dimensão, elas vão se tocar e dividir as cargas em forma igual, com o mesmo sinal. Não é isso que é a eletrização por contato? Não é isso?
Elas dividem a carga da soma total, divide por 2, e aí quando você separa, elas ficam com cargas de mesmo sinal, dividido por 2 da somatória das cargas. Então, Q positivo tocando no neutro, quando eu tocar, como é que as cargas vão se distribuir de forma igual? A carga total é Q. Dividido por duas esferas, fica metade para uma, metade para outra. Q sobre 2, Q sobre 2. Consegue entender isso? Consegue entender isso? Ok. Então, ó o Irã. Ô, Piran! Fala, meu querido. Seja bem-vindo. Tá muito tempo aí, cara. Nem te vi. Olha só. Então, primeiro processo, Q sobre 2. Q sobre 2. Depois que separa, tá? Aqui tá junto. Vamos dizer que eu rachei. Então, essa aqui continuou. O quê? A ficou com Q positivo, como ela era antes. Ah, beleza, beleza. Eu não te percebi. É que você fica mudinho. Ó, aí no segundo processo você toca C com A, mantendo B à distância. Lembrando que B agora é Q sobre 2. Tá? Como é que faz? O A, o C, quer dizer, é Q sobre 2. E o A é o Q positivo. Oi, vamos lá. Eu vou ficar aqui embaixo, tá? Tá bom, já estou descendo. Ó, aí quando você separar isso aqui, vai dividir por 2. Mas qual é a soma da carga inicial? Q sobre 2 mais Q dá 3Q sobre 2. Não é isso? Quando separa, fica 3Q sobre 4. Concorda comigo? No final do processo. Não é isso? Q sobre 2 mais Q vai dar 3Q sobre 2. Metade disso, 3Q sobre 4 para cá, 3Q sobre 4 para cá. Concordam comigo? Alguma objeção? Será que tá certinho? Beleza? Então tá. Esse é o segundo processo. Esse foi o primeiro, né? E o terceiro processo, todo mundo positivo até agora, tá? Todo mundo positivo. Não teve nada negativo ainda, até porque a origem são só cargas positivas, então, né? Mas vamos ver que isso aí pode mudar. Ó, e aí ele pegou o A com B e manteve o C separado. O C separado ficou 3Q sobre 4. Aqui eu vou ter do A, que vai ficar o quê? O A vai ficar 3Q sobre 4. E o B? O B originalmente é Q sobre 2. E aí, quanto é que fica essa brincadeira? 3Q sobre 4 mais Q sobre 2 dá quanto? Aqui daria... vamos lá. 4Q sobre 8. Não é isso? Que é Q sobre 2. Certo? Aqui, 6Q sobre 8. Não é isso? Se eu estiver errado, aí me fala, hein, que de repente eu posso estar enganado. 10Q sobre 8, que dividido por 2 dá 5Q sobre 4. É isso? Tem essa opção lá? Nem sei. 5Q sobre 4. Vocês fizeram junto comigo aqui? Tá batendo nossos cálculos? Tá batendo? Não, pode ter que eu posso ter errado. Aí não tem 5Q sobre 4. Vamos de novo aí. Ó, toca C com B. C com B vai ficar Q sobre 2, Q sobre 2. E o A separado Q positivo. Beleza. O segundo processo. Toca-se C com A. Então é Q sobre 2 com Q. Vai ficar 3Q sobre 2 no total, né? Que aqui é 2Q sobre 2. Então dá 3Q sobre 2. 3Q sobre 4, 3Q sobre 4. E o B, que originalmente virou Q sobre 2, está aqui. Beleza. Quando eu venho para cá, toco A com B. A com B vai ser Q sobre 2, o B. Exatamente. E esse cara aqui, que é o A, como é que ele ficou na situação? 3Q sobre 4. Né? Então vai dar
Aqui eu vi que dá 5Q sobre 4. 5Q sobre 4 dá 1,25Q, não é isso? 1,25Q. No final do processo. Correto? E aí, qual é a carga final da esfera? Beleza? Inicialmente, ó, vamos lá. C com B. Beta a esfera A e B negativa. Olha só, olha só. Olha que interessante. A A tá positiva, a B tá negativa, tá? A B tá negativa. Por isso que a gente tá errando aqui. Eu tô errando o resultado final aqui, ó. A B tá negativa. Eu pensei que as duas eram positivas. É que eu não li com atenção aqui, ó. A tá positiva, a B tá negativa. Então não é mais Q e mais Q, é mais Q menos Q. E a C tá neutra. Isso aqui, beleza. Então vai dar umas alterações aqui. Vamos de novo. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Vai dar umas alterações aí por simplesmente o que está negativo, não está só positivo. Vamos lá, não tem problema nenhum. Agora nós vamos acertar essa bodega aqui. Ó. Karine, acho que você acertou sim. Vamos lá. Agora vai dar bom. Ó, C com B, A fora. Então, C com B é menos Q e 0. Isso dá menos Q sobre 2. É isso? Menos Q sobre 2 para A. Quando você junta aqui, né? Quanto é que fica para cada um? Menos Q mais 0, dividido por 2. Então, esse aqui menos Q sobre 2, aqui menos Q sobre 2. O A que não está com nada acontecendo, que é positivo. Correto? Agora sim. Agora nós vamos chegar lá. Ó, então, menos B com C, menos Q mais 0 dá menos Q. Dividido por 2, menos Q sobre 2, menos Q sobre 2. E esse cara aqui fica Q positivo. Beleza. Depois eu pego o C, que ficou menos Q sobre 2, tá? Com o A, que não mexeu ainda, Q positivo. Aí dá menos Q sobre 2 mais Q, vai dar quanto? Menos Q sobre 2 mais Q dá Q sobre 2 positivo. Então fica Q sobre 2 positivo para cá e Q sobre 2 positivo para cá. Sendo que o B ainda é menos Q sobre 2. Daquele processo lá de cima. Depois, a gente pega o A com B. Olha o A aqui. O A agora virou Q sobre 2 positivo. E o B? Menos Q sobre 2. Beleza? E aí? Menos Q sobre 2 com o C, Q sobre 2 positivo. Quanto é que dá isso aqui dividir por 2? Q sobre 2 menos Q sobre 2 sobre 2. Dá quanto? Vai dar Q sobre 4 aqui e aqui. Menos Q sobre 4. Não é isso? Portanto, Karine, aí, ó, a tua resposta aí. Ok? Qual vai ser o resultado final? Agora ele está falando, Karine, da esfera A. É a B que vai ficar menos Q sobre 4, Karine. Né? Ou o contrário? Veja aí. Q sobre 2 menos Q sobre 2 dá quanto, pessoal? Q sobre 2 menos Q sobre 2. Vamos lá. Não é B, não. É 4. Olha só. Olha a nossa coisa. O que a gente tem que fazer, Karina? A gente tem que juntar os dois, somar e depois dividir por 2. Não é isso? Quando faz o contato? Somar e depois dividir por 2. Não é? Correto? Então aqui, ó,
O A é Q sobre 2 positivo. O B é menos Q sobre 2. Isso mais isso dá quanto? Q sobre 2 menos Q sobre 2. Dá quanto, Karine? 3 menos 3. 3 mais menos 3. Dá quanto, Karine? Q sobre 2 mais menos Q sobre 2. 0. Dividido por 2 dá quanto? 0 dividido por 2 dá os mesmos 0. Então, no final do processo, Karine, esse cara fica nulo e esse cara fica nulo no final do processo. Então, a opção correta aí seria alfa, 0. Tudo bem? Tranquilo? Deu bom? Legal. Então é isso. A gente tem vários exercícios desse aqui, ó, da apostila. Vários, ó. Vocês querem tentar fazer aí? E 2 horas a gente faz mais uns 4 ou 5? Aí a gente vai para a força elétrica à tarde. Beleza? Aí, ó. Divirtam-se com essa folhinha. Eu mandei ela na semana passada. Não, semana passada não, na terça. Na terça. Essa que eu mandei hoje, ontem à noite, no caso, não tem essa aí. É na outra aula, na aula anterior, tá? Tem a do que eu mandei ontem, um monte de material, e a da semana passada. Essa folhinha tá na da semana passada. Porque quando você começou, você perdeu a aula da semana passada. E eu dei pro Samuel essa mesma aula que eu te dei hoje. Tá bom?